Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Convido você a estar entre nós, venha, participe, traga a sua família, vamos buscar a Deus. Pratique a lei das primeiras coisas. Dê primeiro a Deus, priorize a Deus, se aproxime de Deus. Valorize as coisas espirituais. Muitos não valorizam as coisas espirituais. Valorize as coisas espirituais. Leve a sério a sua vida espiritual. Se a vida espiritual vai bem, todo o resto vai bem. O porquê de muitas situações não estarem funcionando bem tem a ver com a condição espiritual de muita gente. Quando Deus não é a prioridade da vida de uma pessoa, não há como a vida dessa pessoa prosperar. E quando eu falo prosperar, ela ter uma vida de paz, uma vida segura, feliz. Talvez você faz muitas coisas, mas não faz o principal, o essencial, como disse Salomão. Que é temer a Deus, priorizar a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. Exatamente isso. Quando a gente busca a Deus, quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta à nossa vida tudo aquilo que nós necessitamos, o que pedimos e até o que não pedimos e nem pensamos. Priorize a Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. É isso que o Senhor vem falando. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tire tempo para estar com Deus. Ore a Deus. A oração é a chave que abre a porta da vitória. Se você não ora, você não vence. Pessoas que não oram não vencem. E se você disser assim, mas eu não tenho força para orar, não tenho força para jejuar, é exatamente assim. Você precisa praticar. Você precisa insistir. Você não vai ter vontade de orar. Você não vai ter vontade de jejuar. Na maioria das vezes as pessoas não têm vontade de buscar a Deus. Não têm vontade de ir à igreja. Não têm vontade de ler a Bíblia. Você estava vendo um filme agora mesmo, lendo um livro qualquer e não teve sono. Começa a ler a Bíblia, já tem sono. Começa a orar, já começa a bocejar. Porque o diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você leia a Bíblia. O diabo não quer que você priorize a Deus. Você pode ficar horas sem comer. Porque você não está em jejum, você não sente nada. Quando você diz, vou jejuar, você já começa a sentir fome, fraqueza, mal-estar, queda, sua pressão está caindo. É espiritual. E nós precisamos insistir. Priorizar a Deus. Fazer de Deus o nosso tema principal. Buscar a Deus em primeiro lugar. Insistir nas coisas espirituais. O povo de Deus precisa se voltar para Ele. Nós precisamos estar mais perto de Deus agora, mais do que nunca. Se volta para Deus. Busque-o em primeiro lugar. Faça de Deus a prioridade da sua vida. O que mais precisamos é da presença de Deus. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 15, Samuel, porém, 15, 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, da feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Tudo que Deus espera do seu povo é obediência. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, olha bem, se humilhar primeiramente. Deus vem falando muito sobre isso. O caminho é esse, se humilha. Ora, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Tem que acontecer o arrependimento. Mas algumas pessoas ainda não se arrependeram, porque elas são incapazes de se humilharem diante de Deus. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Não há como uma pessoa vencer se ela não se humilhar. Mas é lamentável que algumas pessoas sejam como Saul, tão duras, que preferem a morte a se humilharem. Algumas pessoas são tão duras, como o Judas, que prefere se suicidar do que pedir socorro e misericórdia. Algumas pessoas são tão duras, que já estão na cruz, como aquele malfeitor. Na ânsia da morte, na angústia da morte. E ainda usa a pouca energia, o pouco que tem de força para murmurar, blasfemar, odiar. Tem pessoas que são muito duras. Elas endurecem de tal maneira. E elas estão fazendo mal a elas. Porque no final das contas, cada um vai ter que dar conta de si mesmo. Eu já falei aqui muitas vezes, Deus não vai perguntar de você para mim, nem de mim para você. Me fale algo sobre a Cléo. Ou, Cléo, me fale do fulano. Não. Eu vou ter que prestar contas da minha vida. Você vai ter que prestar contas da sua vida. Então, Deus vem falando sobre isso. Ele quer abençoar o seu povo, mas muitas pessoas se recusam a obedecer. Elas não querem obedecer. Elas estão fazendo tantas coisas. Elas fazem tantas coisas que não estão servindo para nada. Para nada. Mas elas insistem em fazer. Porque elas não querem se humilhar. Quantas pessoas que hoje, por desobediência, elas estão sofrendo horrores porque elas são rebeldes, elas estão cometendo o pecado de feitiçaria porque elas vivem na rebelião. Elas se rebelam contra tudo, contra Deus, contra a vontade de Deus, contra o destino que Deus criou para elas. Aí elas querem que Deus faça aquilo funcionar, mas Deus não é obrigado a terminar o que Ele não começou. É por isso que tem tantas pessoas, elas vão lá e abrem uma empresa na carne. E depois querem que Deus dê um jeito naquilo. Elas começam um relacionamento na carne. Elas se rebelam contra a vontade de Deus. Elas estão vendo que aquele relacionamento não vem de Deus. Mas elas querem e elas se rebelam. Elas são rebeldes, elas não são obedientes. Porque elas não querem agradar a Deus, mas a elas. Elas não querem negar nada à carne delas. Elas não agradam a Deus, elas agradam a elas. Mas depois elas querem que Deus dê um jeito naquele relacionamento. Quantas pessoas que não foram chamadas para abrir uma igreja, ter um ministério, elas foram chamadas para apoiar, para estarem ali juntos e apoiando. Mas elas querem ter o seu próprio ministério, a sua própria igreja. Por quê? Porque elas não são humildes, porque elas não querem ser obedientes e elas se rebelam contra a vontade de Deus.
E aí elas ficam lá, elas lutam para aquilo funcionar. Mas não funciona. Porque elas querem que Deus faça aquilo funcionar. Mas Deus está dizendo, eu não comecei, não fui eu que comecei essa igreja. Eu não abri essa igreja. Eu não dei direção a você para abrir essa igreja. Eu não estava com você nesse projeto. Esse projeto era seu, não era meu. O projeto é seu, não meu. Por isso que não deu certo. Eu não sou obrigado a terminar algo que você começou. Quantas coisas você já começou por rebelião? Você não quis obedecer a Deus. Um relacionamento de amizade que Deus falou, não vai ser bom para você. Isso vai sugar de você, isso vai te prejudicar. Um negócio, até mesmo o seu próprio ministério. Agora eu tenho o meu próprio ministério, a minha igreja. Mas e se Deus não te chamou para ter o seu próprio ministério? Nem todo mundo foi chamado para ter uma igreja, nem todo mundo foi chamado para ter um ministério, nem todo mundo foi chamado para pregar o evangelho. Todos foram chamados para pregar a palavra de Deus, o evangelho da salvação, mas não necessariamente em um altar. Todos têm o seu púlpito. A sua casa é o seu púlpito. O seu trabalho é o seu púlpito. O ônibus pode ser o seu púlpito. Uma reunião familiar, o seu púlpito. Sabia que muitas pessoas, elas foram chamadas para serem pessoas comuns do meio das pessoas, exemplos a serem seguidos? Simplesmente um bom exemplo, um bom representante de Deus no trabalho, na família, na vizinhança, na sociedade. Sem título, sem nada. Um cidadão comum, uma cidadã comum, mas que é cristã, é cristão, que anda em retidão, que representa bem o Senhor. Você sabia que nós pregamos mais o evangelho com nossos exemplos do que com nossas palavras? Pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Nem todo mundo foi chamado para abrir uma igreja ou ter o seu próprio ministério. E é por isso que eu vejo tantas pessoas exaustas, magoadas, feridas, quebradas. E olha, fui mal compreendido. E isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Mas quando Deus fala com uma pessoa, olha, eu tenho uma obra com você, eu tenho um chamado, não necessariamente em cima de um púlpito. Não necessariamente abrir uma igreja. Ouviu? Não necessariamente. Alguns foram chamados para isso, outros não. Outros foram chamados para apoiar, para realizar alguns trabalhos, para serem bons exemplos aonde moram, para serem colunas na igreja, apoios. Mas todas as vezes que se fala de chamado, de propósito, sai todo mundo agora, eu acho que eu vou ser um missionário mundial, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você pode ser o maior exemplo, um grande ganhador de almas no seu trabalho, na sua vizinhança, lá no seu condomínio. Um esteio na sua igreja, um instrumento nas mãos de Deus, ensinando crianças, pregando para pessoas em vários setores. Sabe, eu tenho que saber para aquilo que eu fui chamado. Cada um foi chamado para uma coisa. Cada um foi chamado. Eu só queria ajudar o evangelho. Eu ajudava financeiramente, eu ajudava com as minhas obras, eu queria apoiar, mas eu não queria me comprometer. Mas Deus não tinha só isso comigo. Por mim mesma,
Eu jamais assumiria uma responsabilidade desse tamanho. Eu fui sendo levada, forçada, eu tinha que ir. Não foi algo que eu escolhi, este é o meu chamado, eu quero isso para mim. Então, eu achava que bastava eu dizimar, ofertar, e apoiar, e dar minhas ofertas missionárias, e ajudar na igreja, e apoiar em tudo que o ministério precisava, e estender a minha mão, nisso e naquilo. Bom, está maravilhoso. Estou fazendo a obra. Bom, agora então, eu acho que eu devo testemunhar o que Deus tem feito comigo, então eu comecei a testemunhar aqui, ali, e tal, e Deus foi mostrando, não é só isso. Mas nem todo mundo foi chamado para liderar um ministério. Então eu creio que muitas pessoas estão em rebelião. Elas não estão obedecendo a Deus. E elas estão desgastadas porque elas estão num lugar que elas não foram chamadas para estar lá. Elas não foram ungidas para fazer aquilo. Elas começaram coisas na carne. Agora elas querem que Deus abençoe, que Deus coloque a mão, que Deus faça aquilo vingar. E Deus está dizendo isso. Mas isso foi obra sua, projeto seu, intenção sua, ideia sua. Eu não mandei você fazer isso. Eu não te chamei para isso. Eu não tenho esse chamado com você. Eu não te ungi para isso. Mas você foi arrogante demais e não quis me ouvir. Eu disse que eu poderia te promover naquele lugar, mas você não achou bastante. Eu quero dizer a você que todos os setores do reino de Deus são maravilhosos. E há pessoas que estão lá, quietinhas, fazendo um trabalho sério no setor infantil, na área da limpeza, e que vão ter mais galardão do que muitos grandões que estão no altar. Eu tenho pessoas dentro da igreja que fazem um trabalho maravilhoso. Nós temos pessoas que fazem trabalhos maravilhosos em vários setores. Com a intenção de ajudar as pessoas. Elas só querem ajudar as pessoas. Elas não estão querendo notoriedade, fama, isso e aquilo. Elas querem ajudar as pessoas. E é isso que Deus vem buscando. Pessoas que querem ajudar as pessoas. Sem fama, sem títulos, independente de nada disso. De ter ou não ter. Mas algumas pessoas não querem, não é o bastante. Elas foram chamadas para pregar para as crianças. Mas elas acham que é um setor menor. Como menor? Ensina o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer, não se desviará dele. Muitas pessoas que estão em setores que as pessoas tratam como um setor menor. Não traz notoriedade. Terão mais galardão do que muitos que estão na frente das câmeras. Inclusive eu preciso tomar bastante cuidado. Porque talvez aquela irmãzinha que está fazendo aquela limpeza, com tanto amor e cuidado, lavando o banheiro, limpando as cadeiras, pode estar fazendo com um coração tão sincero, tão honesto, e de repente, em algum momento, a gente se perder. Por isso preciso vigiar. E você também. Muitos estão em rebelião. Porque Deus mandou eles fazerem algo, mas eles não querem fazer. Eles querem fazer o que eles querem fazer. Eles não querem fazer o que Deus mandou fazer. Eles querem estar num lugar que Deus não mandou eles estarem. Eles querem apenas aquilo que traz notoriedade, que melhora a imagem. Eles não querem de verdade agradar a Deus e ajudar as pessoas. Você quer fazer a obra de Deus? Você tem que querer, acima de tudo, agradar a Deus e ajudar as pessoas. Cada dia que passa, eu entendo isso. E tudo o que quero na minha vida é ser a Cleo que quer agradar a Deus e ajudar as pessoas. Porque é isso que importa para Deus.
que você seja você mesmo em Deus, que você agrade a Deus e que você tenha como objetivo principal ajudar as pessoas. Talvez você está aí dando murros em ponta de faca. Você está esgotado, está esgotada e perguntando, Deus, oh Deus, por que meu ministério não cresce? Por que Deus? E se aquele Deus está dizendo, você está em rebelião. Eu não mandei você fazer isso. Eu não coloquei você aí. Eu não te ungi para fazer isso aí. Eu não tinha esse propósito com você. Esse não é o seu destino. Você alterou o seu destino. Eu não te ungi para isso. Eu não comecei esse trabalho. Eu não comecei isso aí. Aí não é o seu lugar. Eu não sou obrigado a terminar uma coisa que eu não comecei. Você está exausto, está esgotado, esgotada, porque você está fazendo algo que eu não te mandei fazer. Você está onde eu não mandei você estar. E você fez isso por rebelião, porque eu falei com você. Eu tenho certeza que o Senhor falou com você. Ele falou com você. Mas talvez você não quis ouvir. Porque o seu orgulho não deixou você ouvir. A arrogância, você não quis se humilhar. Você não quis passar por cima da sua carne. Você quis fazer as coisas do seu jeito. Tinha que ser do seu jeito. Mas quando as coisas não são do jeito de Deus, elas não funcionam. Elas não prosperam. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que fomos ungidos para fazer. Nós precisamos estar em obediência e não em rebelião. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria. E arrogância como pecado de idolatria. Orgulho como pecado de idolatria. Deus está falando com você porque Ele te ama. E possivelmente Ele tem visto a sua angústia. Mas Ele está te dando respostas aqui. Humilha diante do Senhor. Saia definitivamente da rebelião. Chega de se rebelar contra a vontade de Deus. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu Carlos, qual que é a importância da direção que o senhor tem recebido dentro do Ministério Mudança de Vida para a vida do senhor? É fundamental, porque a palavra que sai do altar é fundamental na nossa vida. Se a gente tomar posse e a gente usar lá fora, não só ouvir aqui dentro e usar, as coisas acontecem. Realmente, se a pessoa usar lá fora, ela não só ouvir e praticar lá fora, ela vai receber a vitória, ela vai conseguir encontrar saída para todos os problemas. Hoje o senhor tem um espírito forte, ousado, determinado, anda com a cabeça erguida, mas o senhor não chegou assim no Ministério Mudança de Vida, não é isso? É verdade. Eu cheguei aqui cheio de problemas. Eu acho que também é importante ressaltar, antes do ministério, né? Quando eu era criança, eu tive muitos problemas assim, de falar, de me comunicar, né? Eu era muito tímido, era travado mesmo, eu não conseguia falar desde pequeno, né? Aí, quando eu era criança, eu fiquei sabendo por uma pessoa há pouco tempo, né, que eu ficava muito sozinho, né, quando criança. Então, porque a minha mãe precisava trabalhar fora e ela trabalhava na roça, né? Então meu pai era doente, então ela tinha que levantar sozinho, trabalhar na roça, levar a bandeira sozinho da casa, porque ela tinha que levantar as coisas para, né, a gente se alimentar. E meu pai também tinha problema, né, de epilepsia, não podia trabalhar, ficava tempos, então ela saía. E aí ficava só uma irmã, né? Então quando eu fiquei assim, aí
Não, quando era pequeno eu não sabia, né, não entendia ainda, mas depois quando eu peguei uma idade, aí eu sentia a dor daquela coisa, que eu não conseguia falar, eu via os outros falar, eu via os outros se comunicar, via dizer ter um monte de amizade, e eu não conseguia, sabe, fazer a minha coisa, então doía aquilo, né? Mas foi passando assim mesmo. Aí depois, né, foi passando os tempos, aí eu cheguei agora. Quando eu cheguei no ministério, eu cheguei derrotado, destruído, assumi um relacionamento totalmente errado, né, do homossexualismo. Aí acabei enfrentando dívidas por causa de doença dessa pessoa também. Como eu já contei aqui em outro testemunho, né, sumi muitas dívidas de cartões e me estourei tudo por causa de remédio para tentar acudir essa pessoa e me enrolei mesmo, virou uma bola de neve. Precisei passar por isso. Deus transformou essa vida errada e suja, que era para ser maldição, Ele transformou em bênção. Tanto na minha vida como da pessoa que se foi também, porque ele aceitou Jesus, né? Como eu já até contei aqui, antes de morrer, ele estava com vírus e ninguém sabia, nem eu nem a pessoa. Ele aceitou Jesus antes de entrar em coma e graças a Deus foi salvo também, porque era um propósito tanto para mim como para essa pessoa. Aí, como eu disse, né? Eu entrei nessas dívidas terríveis. Não conseguia, não sabia mais o que fazer, aí comecei a entrar em empréstimos de tudo quanto é jeito, e já dentro da igreja, e eu escutava, deixa Deus ser Deus na sua vida, põe nas minhas mãos, não quero que você faça isso, só que eu ficava com medo, querendo defender meu nome, continuei fazendo empréstimo, aí virou os cartões estavam tudo estourado, né? Não os gastos lá nem foi por farra, foi por remédio mesmo, para acudir aquela pessoa, eu não sabia o que fazer, peguei o que tinha na mão. Aí né, acabou virando uma bola de neve e aí nesse tempo também, já contei aqui, né? Eu acho importante ressaltar isso, porque eu cheguei na igreja, teve nesse tempo aí de dívida, de destruição, eu cheguei na igreja, eu parei, Deus mandou parar, eu tirei a mão. Aí ele falou, né, deixa na minha mão que essa batalha já é minha. É importante lembrar que o senhor chegou numa situação que o salário entrava na conta e o banco já comia e o senhor não tinha nem acesso, não foi assim? É verdade, eu chegava lá, o salário já tinha ido embora, começaram a pegar 13º, tudo que caía lá, 13º, pagamento, férias, até hora extra que fazia, participação de lucro, tudo que a empresa depositava, o banco simplesmente os juros que jogavam em cima, eles puxavam tudo, não sobrava nada na conta, pelo contrário, ainda ficava negativo, eles tiravam do limite, que tinha um limite, estourava meu limite também, virou uma bola de neve que não tinha como dar conta disso. Foi o espírito da fé, a prática da direção que o senhor tem recebido nas reuniões segunda-feira com a bispa, na vigília do Melhor da Terra, e foi exercitando esse espírito que os resultados hoje são totalmente diferentes. Foi viajar recente, foi para vários lugares, o dinheiro não foi problema, dívidas pagas, abençoado. Graças a Deus. Aliás, eu fui até para lugares que eu nem imaginava. Deus fez surpresa para mim. Era para ser 2 lugares que eu fui. Eu acabei indo em 7 cidades. Encontrei parentes que eu não via há mais de 20 anos, né? E meu tio com a minha tia que também não via há 8, que é a única irmã da minha mãe, né? Meu Deus fez uma surpresa para mim assim fora do comum. Eu cheguei aqui, né, teve esses tempos aí não tinha nem dinheiro para nada, né? E a palavra falava assim: você tem que comer o que tem vontade, tem que vestir o que gosta. E eu não tinha, mas Deus me prometia: eu não sou homem para que minta. Eu não vou te envergonhar. Você pode ter certeza que eu vou. Isso aí você vai dar a volta, né? E viajou, foi para os lugares, foi um passeio, uma viagem abençoada. Como o senhor disse, né? O dinheiro deu, sobrou, fez o que tinha que fazer e isso não foi um problema. Como isso, um dia, no passado, era um tormento para o senhor.
Com certeza, eu tinha medo até de mexer no caixa eletrônico, eu entrava em pânico. É uma dívida que fez me pensar em pensamento de morte, eu não achava que não tinha saída. Eu pensei em me suicidar debaixo dos carros, eu pensei em fazer um monte de tragédia. E o inimigo falava até mesmo para me fechar minhas portas para o problema e ir embora. Deixar meus móveis tudo novinho lá dentro da casa e ir embora, pegar a mochila e ir para o mundo. Mas olha aí, não era isso que Deus tinha para mim, Ele tinha um propósito grande na minha vida, que era para estar nesse ministério que me acolheu, graças a Deus, as palavras da bispa que me levantou. Eu cheguei aqui destruído, arrasado, eu não tinha dinheiro realmente para nada. O ano passado eu já tinha mudado muita coisa, mas eu ainda não tinha o dinheiro para ir para lá. Agora esse ano eu tinha que fui para tudo quanto é lugar, ainda sobrou, tem dinheiro para ficar, se quiser, aí 4, 5 meses ainda. E aí, né, foi só mudança mesmo. Eu fiquei surpreso. Para quem um dia chegou uma vida errada, de pecado, hoje os projetos do Senhor é até uma companheira, não é isso? É verdade, eu comecei a passar nas quintas-feiras, na fila dos solteiros, né? E tô passando, tô pedindo a Deus força, energia, eu quero, né, na minha vida, eu quero alguém para construir junto comigo, levantar, crescer, porque a minha vontade é crescer e subir uma pessoa que tem a mesma mente. E já tem, eu tô vendo alguma coisa assim, já uma movimentação, né? Já veio uma nuvem. Só que eu tô assim, falei para Deus, eu quero uma coisa que seja duradoura, porque eu sofri uma vida inteira, né, uma vida de sofrimento, de destruição. Eu quero uma pessoa que realmente seja minha companheira, minha amiga, tudo na minha vida, né? Que até hoje eu só vivi aí no mundo, nas farras, e tive até vários relacionamentos, mas eu não estava nem aí, eu só queria farra, bagunça, e só isso. Só destruição. Agora não, agora eu quero uma pessoa duradoura. O que o senhor tem a dizer para essa pessoa que nos acompanha agora, que vê a mudança, a transformação da vida do senhor? Existem pessoas que não acreditam nessa transformação e dizem que não é possível. O que o senhor, como evidência, com esses resultados, tem a dizer para essas pessoas? Existe sim, porque Deus que nos criou. Então o que a gente ouve aí fora é o diabo tentando fazer a nossa cabeça com mentiras, tentando jogar você mais para baixo ainda. Que as mesmas pessoas que falam que te exaltam lá fora são as mesmas que querem te destruir. As mesmas pessoas que falam, que levantam você lá, por trás é as mesmas pessoas que estão fazendo para você se destruir. Então existe sim, é o Deus que nos criou. Uma vida inteira Deus me deu livramento, não foi, olha, se eu for contar aqui, fora da palavra, tempo que eu não conhecia direito, agora dentro do ministério, então eu recebi, graças a Deus, a glória. Mas o diabo, quando a gente está lá fora, ele tenta destruir a gente de tudo quanto é maneira, ele coloca um monte de mentira, porque ele é o pai da mentira, porque quem vive nisso é a mentira, é a vida da mentira. Eu falo que é uma vida de mentira, não existe, é uma vida para a pessoa e outra para a sociedade que o diabo está jogando na cabeça dela, não existe. A gente vence sim e Deus tem uma vida gloriosa do lado de uma companheira, uma abençoada assim. O senhor, quando chegou no Ministério Mudança de Vida, o senhor foi bem recebido, bem acolhido, teve atenção, teve apoio, teve suporte, hoje está elegante, bem arrumado, engordou, ou seja, tudo por intermédio da direção que o senhor recebeu aqui dentro, não foi? É verdade, eu cheguei aqui assim magro, a pessoa, todo mundo estranhava. Agora quando eu cheguei lá no interior, até parentes que já até viram um pouquinho mais antes, né, fico, nossa, se eu visse você não ia conhecer. Me estranharam, falaram, nossa, que bênção, que coisa, né, maravilhosa. Falei, não, mas desde quando eu cheguei aqui, assim, eu nunca tinha visto nada igual. Falei, como eu já contei aqui, eu já vivi uma vida de catolicismo e eu não aprendi nada. Em 2 anos que eu estou no Ministério Mudança de Vida, eu conheci tudo da palavra, graças a Deus, e estou aprendendo, continuo aprendendo e passando para as pessoas. Eu fui para lá, né, para o interior, passei todos os meus conhecimentos, achei que as pessoas iam estranhar, que são de outra fé também, né, mas não, o pessoal simplesmente adorou, falou que era para voltar mais vezes, traga mais essa palavra aqui, dá mais informação que eu quero saber. Abençoado. Graças a Deus. O que o Ministério Mudança de Vida hoje representa para o senhor? Representa toda a minha vida, né? Porque eu fui conhecer a vida aqui. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta mensagem realmente revele tudo e esclareça tudo. E que essa pessoa tenha a força, o temor de se humilhar diante do Senhor
e fazer aquilo que é preciso. Agradar o Senhor, obedecê-lo. É isso que nós precisamos fazer, obedecer ao Senhor. Porque talvez ela tenha feito tantos sacrifícios, mas sacrifícios na carne. Sacrifícios na carne. Não adianta tantas obras, tantos sacrifícios, tantas coisas na carne. Sem obediência. Sem obediência não chegamos a lugar nenhum. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E determino vitórias agora. Peço uma mudança na vida de cada pessoa, socorro, visão. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas pessoas sejam muito, muito abençoadas, prosperadas, enriquecidas, porque elas têm abençoado o teu reino. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Se essa pessoa, meu Deus, passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, eu sei que ela será abençoada. Eu creio, meu Deus, que ela já tem sido muito abençoada por esse programa. Se ela passar a semear, vai ser ainda mais. Onde esse programa estiver chegando, que visão esteja chegando também. Entendimento. Entendimento revelado. Que essa pessoa entenda e não se recuse mais a aceitar. O Senhor está falando com ela, aquilo que certamente já falou lá atrás, mas ela não quis ouvir. Está falando de novo. Obrigada, Deus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Se volta para Deus, não adianta fugir da vontade de Deus. Aquilo que Deus falou lá atrás para você continua valendo agora. Deus não muda de ideia. Obedeça a Deus. Esse é o caminho da inteligência. Obedecer a Deus e priorizar a Deus, a vontade de Deus, deve ser lei na nossa vida. Deus te abençoe demais, te esclareça. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 12 de julho, início do propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 12 de julho, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida.